Paz, alegria, é domingo, dia do Senhor, que bênção, que bom que nós estamos aqui. Esse domingo vai ser abençoado, vai ser um domingo repleto de graça, de alegria. Vamos fazer muitas experiências de Deus. E nós vamos fazer a reflexão do Evangelho de hoje, que você já ouviu com certeza esse trecho do Evangelho falando daquele homem rico que vai até Jesus e no final Jesus vai pedir para esse homem vender tudo e dar aos pobres para depois seguir. E aí a gente vai entender um pouco a mensagem desse Evangelho, porque isso não é condição para todos os cristãos, né? Vender todos os bens, dar aos pobres para poder seguir Jesus. Por que Jesus pediu isso então daquele homem? E também a riqueza era sinal de bênção para um judeu. Aquele homem sai triste porque ele sabia que ele era abençoado, ele era muito rico. Então ele era abençoado, mas de repente é como se estivesse dizendo, não, eu não sou abençoado. Então a riqueza que era, desde lá do Antigo Testamento, nos livros sapienciais, era sinônimo de muita bênção de Deus. Então como é que alguém vai renunciar a isso? E aí nós vamos entender, contextualizar também hoje, né? Hoje nós temos aí essa concepção, a teologia da prosperidade, né? Quanto mais você tem, mais você é abençoado. Será que isso está certo? Será que a bênção de Deus ela se limita em coisas materiais? Será que é isso? Qual é a nossa relação com os bens materiais que nós devemos ter? Isso é o que o Evangelho desse domingo traz como reflexão para nós. Vamos meditar juntos então? Evangelho de Marcos capítulo 10, versículos de 17 a 30. Ao retomar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde minha juventude. Fitando-o, Jesus o amou e disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos: Como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados e diziam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus, fitando-os, disse: Aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus declarou: Em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras por minha causa e por causa do Evangelho, e que não receba 100 vezes mais desde agora, neste tempo, casas, irmãos e irmãs, mãe e filhos e terras, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Logo após esse episódio do homem rico que se aproxima de Jesus, os próprios discípulos ficam espantados, né? Ficam sem entender, porque ninguém queria ser pobre. Todo mundo queria ser rico, até porque a riqueza era sinônimo de bênção de Deus. Então eles ficam espantados com esse diálogo, com esse ensinamento de Jesus, dizendo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Como assim? E a riqueza não é sinônimo de bênção? Então todo mundo quer ser rico. Eu conheço muita gente que não quer ser pobre, quer ser rico. Mas então que riqueza é essa que nós devemos ter? Aqui, primeiro,
exigência de vender tudo, ela não se aplica a todos os cristãos. Algumas pessoas que têm um chamado mais específico. Nós podemos então aqui olhar para esse homem rico que chega e ele se prostra diante de Jesus, dizendo: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele queria herdar a vida eterna. Ele queria, a vida eterna aqui também é o reino de Deus. Ele queria viver o reino de Deus. Ótimo, viva os mandamentos. Jesus diz para ele, né? Aquilo era suficiente para viver o reino. E aí, inclusive, os mandamentos que são colocados aqui são os mandamentos, aqueles principalmente relacionados ao próximo. Não mates, não cometas adultério, não roube, não levante falso testemunho. Ou seja, isso são sinais do reino da vida eterna. Isso são características, né, relacionadas ao próximo. O reino de Deus tem características de amor, de misericórdia, de partilha. Se você quer viver o reino de Deus, quer entrar na vida eterna, então vive essas características do reino, que estão nos mandamentos. Em relação ao próximo, ajuda o teu próximo, faz o bem ao teu próximo, não mata, não faz o mal para ele, mas faz o bem. Partilha, seja misericordioso, seja caridoso. Ótimo! Aquele homem, ele não se conformou com essa resposta de Jesus. Aí ele diz: mas eu já faço isso desde a minha juventude. Ele coloca ali, em primeiro lugar, a segurança. Ele demonstra que a segurança dele está numa prática religiosa. Viver os mandamentos. A segurança dele está aí. Então ele acha que, não, eu posso ter a vida eterna porque eu já vivo isso, então. Mas é como também se ele dissesse: não, está faltando alguma coisa, eu ainda não sou feliz, eu ainda não sou completo. Está faltando alguma coisa, eu já faço, eu faço o que tem que fazer como um bom judeu, cumpro os mandamentos, mas eu ainda sinto um vazio, está faltando alguma coisa, eu quero mais. É como se ele estivesse dizendo para Jesus: eu quero mais, porque não está completo aqui, não estou realizado, mesmo cumprindo tudo direitinho os mandamentos. Então Jesus olha para ele com amor, ou seja, parece que Jesus vê ali uma vocação específica para seguir Jesus mais de perto. É como muitas vocações, né? A vida religiosa, por exemplo, que vão precisar deixar tudo. Vão deixar o sonho, talvez, de ter uma família, de constituir uma família, né? Esposa, filhos, né? Esposo, filhos, enfim. Vão deixar esse sonho e vão precisar fazer uma renúncia maior. É como se Jesus estivesse dizendo então para ele: ah, você quer mais? Então você tem que renunciar mais. Você sente um desejo de algo mais, não está realizado, precisa de algo mais para se realizar, então vai fazer um segmento mais de perto, mas para isso a exigência é maior, a renúncia é maior. Então isso é para algumas pessoas específicas que têm uma vocação específica para seguir Jesus mais de perto, talvez uma vida religiosa, uma vida consagrada. Então isso aqui vai muito para os consagrados, mas a mensagem que o Evangelho quer também trazer para nós hoje é que a nossa segurança não pode estar em bens materiais, em riquezas, nem em práticas religiosas. Se você quer seguir Jesus, a condição para seguir Jesus é abrir mão de todas as seguranças e colocar nele a segurança maior, colocar em Jesus. Imagina, se você tem bens, você tem sua casa, tem seus bens, tem seu carro, tem seu dinheiro na conta, tem seu emprego que pode te render. Se você perde tudo isso, e aí? Você vai entrar em desespero? Você vai pensar em tirar a própria vida? Vai perder o sentido da vida? Se você pensar assim, se você se desespera, então é porque a tua segurança está nessas coisas e não em Deus. É claro que isso causa um abalo, mas só que aí a tua alegria não pode estar nisso. Você não pode perder a fé, você não pode desanimar, desistir, porque a tua segurança não pode estar aí. Por isso que é importante não colocar a segurança nos bens. Nós não levamos nada nessa vida. É importante essa reflexão aqui. Jesus quer dizer para nós que a nossa segurança tem que estar nele, não nas coisas, não nos bens materiais. Nós não vamos levar nada, como nós já meditamos aqui, lembrando aqui as palavras do Papa Francisco, ninguém leva nada. Nós vamos num caixão para o cemitério e não vai um caminhão de mudanças atrás com bens materiais. Então, o que Jesus quer realmente dizer é que nós não devemos nos apegar e colocar a nossa segurança nas coisas.
e nem em práticas religiosas, mas em Jesus. E aí precisa de um desprendimento, precisa de uma confiança nele. Você não vai se acomodar, você vai lutar pelas coisas, mas Deus vai te confiar bens materiais, mas para que eles possam ser também instrumentos de bens espirituais. Por exemplo, você ganha, você vai lá, devolve o seu dízimo, para quê? Para que você usufrua e outras pessoas usufruam de bens espirituais, uma capela, uma igreja para se reunir, ou seja, porque há necessidade de manter um templo, de sustentar um templo, e ali você vai ter bens espirituais, então você contribui para ter bens espirituais. Todos os bens materiais, eles devem, não é o fim maior, eles devem ser instrumentos para bens espirituais. Bens espirituais como ajudar o próximo, como fazer a caridade. Então todo bem material, ele não pode ser a nossa segurança. Não é o fim. O fim vai ser seguimento de Jesus, com amor, caridade, partilha, misericórdia, com essas características do reino. O homem queria entrar no reino, queria entrar na vida eterna, então ele precisava dessas características, a segurança dele deveria estar ali, o fim dele era esse. Então ele não poderia colocar os bens, a riqueza como fim. Nós não podemos esquecer, não é nosso, nada é nosso, somos apenas administradores. Ele esqueceu esse detalhe, que ele era um administrador daqueles bens. Os bens vinham de Deus, eram de Deus, então se era bênção de Deus, vem dele. Então ele era apenas administrador, e quando foi pedido para ele não ser mais o administrador, ele não quis, porque ele tomou posse, colocou a segurança naquilo. Será que nós não estamos fazendo isso também? Será que nós não estamos nos apegando às coisas, a esta vida, deixando de lado o reino de Deus? Cuidemos para que isso não aconteça. Nossa segurança deve estar em Deus. Queremos entrar no reino de Deus? Então esse reino é de partilha, amor, solidariedade, caridade. Como dizia São João da Cruz, não temos nada nessa vida. A única coisa que nós podemos dizer que é meu é Deus, meu Senhor. Minha vida não é minha família não é minha, meus filhos não são meus, minha casa não é minha. A gente diz só uma maneira de expressão, mas nada é nosso. Somos apenas administradores. Quando morrermos, não vamos levar nada. Precisamos ser bons administradores, porque cada um de nós vai prestar conta da sua administração. Então sejamos despojados, não nos apeguemos a nada, não nos apeguemos a nenhum bem material. A bênção não se limita nisso. A bênção maior é você saber usar isso, se Deus te confia, para o bem, para ajudar os outros. E aí sim você vai estar fazendo a coisa certa. Peçamos então ao Senhor que nos ajude a nos desprender, a entender esse Evangelho, a aprofundar mais ainda esta reflexão. Saber que nós não temos nada nessa vida, nós somos apenas administradores. E vamos um dia prestar contas dessa administração. Tenhamos então a coragem de renunciar, de nos desprender, para poder seguir Jesus de verdade. Livremente, com alegria, não apegados a nada, mesmo que Deus nos confie tantos bens materiais, riquezas, mas que isso seja sempre para o bem comum, para ajudar as pessoas, a comunidade, e para fazer com que isso seja canal de bens espirituais na nossa vida e na vida de muitas pessoas. Oremos então, confiando nesse Deus que é Pai e que nos dá o pão de cada dia, que é o necessário para vivermos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, o seu domingo. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.